Mas a gente, tipo, não é do rolê do marketing, mas quando a gente entrou nesse meio, a gente percebe que a empresa gasta muito dinheiro para se posicionar. E quando ela se posiciona, ela tem que se posicionar muito positivamente. Porque se ela se posiciona em cima do muro, ela vai apanhar dos dois lados. É pior. Porque hoje ela fala X, amanhã ela vai estar fazendo Y. A galera que se ferrou no X vai lembrar quando o Y acontecer. Mas aí a gente tem um problema, entre aspas, que aí vocês me corrigem se eu estiver falando merda. Tem uma corrente quase que... Não é nem majoritária, eu acho que é unânime das empresas de se posicionar para um lado progressista. Não é isso ou não? Eu não gosto dessa palavra progressista e conservador, mas eu entendi. Eu gosto de progressista porque eu gosto de progresso, tá ligado? Então se liga... É porque assim... O significado literal da palavra. O meu problema com os progressistas é como eles veem a questão econômica. Agora, todo o resto, eu confesso que eu curto. Tipo, liberar a porra toda. Vambora legalizar o aborto, essas paradas aí. Eu sou a favor porque eu sou a favor da liberdade, tá ligado? Eu só não concordo no ponto de vista econômico, mas foda-se. O que eu quis dizer... Não, sim. Tá. É que quando a gente joga em progresso conservador, parece que alguém tá retrógrado nesse rolê, sabe? Mas eu entendo o que você quer dizer. Sim. Eu entendo o que quer dizer, tipo... Porque as empresas, na verdade, tipo... Elas querem ser identificadas com as pessoas. Tanto que agora as empresas criam personagens. Tipo, a Magalu é uma pessoa mesmo. Sim. Porque elas querem que você veja. É humanizar, né? E, eu não tenho muito dinheiro. Mas, assim, se eu tenho pra comprar uma coisa... E, tipo, aí tem a empresa X, Y e Z. A X é uma empresa que eu super gosto do posicionamento dela. Ela é um pouquinho mais caro, mano. Eu vou nela. Porque, tipo, o teu poder de compra é também um jeito de você incentivar aquele posicionamento. Se identifica, né? Eu acho que a gente tá numa constante evolução também, né? Antes a gente tinha, assim, falo uma constante evolução no caso, assim, as pessoas agora, elas são mais abertas, elas falam mais sobre a liberdade sexual, elas falam mais sobre a igualdade. Então, eu acho que também é uma coisa das empresas começarem a perceber que aquele comportamento que elas tinham antes não é mais condizente com os clientes dela de hoje, entendeu? Então, é uma adaptação, Faz né? sentido. O mercado assim, as pessoas constroem o mercado, né? Então, eu acho que se você não se atualiza também, você fica pra trás. Mas, ó, o velho da van. O velho da van é um cara que se posiciona claramente, usando os termos que a gente usou antes, no conservadorismo, vai? Vocês enchem o saco dele por causa disso? Vocês enchem o saco de alguém por causa da posição política do cara? Ou do jornal, ou da mídia, sei lá? Não, cara. A Mayara vacilou ali. Nunca, não, jamais. Eu ia falar que não. Uma hipótese ali, né? Não, eu ia a gente falar nunca achou a van, sendo bem sincero. É o quê? A gente Nunca nunca achou achou um propaganda da anúncio van. da van, assim. E geralmente, as empresas que, por exemplo, tem um presidente, um CEO que é muito ativo para um lado, e esse lado diz, pô, o cara... Por exemplo, a gente cobra uma empresa que o cara está sendo investigado por financiar fake news, que tá tendo agora esse processo. A galera vai lá e comenta, essa empresa nunca vai responder, o dono não sei o quê. Só que a empresa não é feita só de um dono. É importante lembrar disso. Tem um conselho, tem, tipo, um investidor. Tem os próprios colaboradores, né? Os funcionários e tal. O caso da Gazeta do Povo e do Constantino. Tipo, metade dos funcionários da Gazeta, mais da metade dos funcionários, lançaram uma nota falando, o Constantino é contra os valores da empresa, tá ligado? O que ele tá fazendo aqui ainda? O que ele tá fazendo aqui, entende? Tipo, vocês falam todo dia X pra gente, vamos levantar pra fazer isso, vocês ficam deixando o cara assim. E daí, quando isso acontece, é justamente um desrespeito a essa visão. Então, por exemplo, quando a gente encontra essas empresas que têm um CEO muito ativo, elas sempre respondem. Isso é importante mencionar. Que não é feito só do CEO, sabe? Que não é um posicionamento político que vai definir a escolha de uma empresa em relação à desinformação. Porque, que nem eu falei pra você, passou de um momento ali que a desinformação começou a ser levada como um problema e não como uma coisa política, sabe? Então, se você é de A ou B, não importa. Tipo, quem é a favor da desinformação, sabe? Quem é a favor das notícias falsas? Só quem lucra com elas, exatamente. Entendeu? Então... Não tem muito o que você questionar, assim. Então, quando a gente encontra esse tipo de empresa, assim, que nem o Léo tava falando... E acontece ao contrário também, né? Quando a gente encontra uma empresa que a dona é muito, muito ativista, o dono é muito ativista, assim, nas causas que é progressistas, entre aspas, às vezes elas não respondem. Já teve casos que a gente achou super... vai responder. Vai responder com certeza. Ela não entendeu, sabe? Tipo assim, ela ou não era bem assessorada, não entendia do marketing, não sei lá, não tinha entendeu o propósito.
pareceu que a gente tava boicotando literalmente a empresa, sendo que não, tipo, a empresa é super ativa, a gente super esperava a resposta. Do tipo, apontamos um errinho aqui de vocês, olha, estamos ajudando. E foi levado a mal, então, Entendi. tipo, tem os dois lados, sabe? Entendi. Mas nenhuma das campanhas que a gente promoveu foi pensando em um espectro político, sabe? A gente sempre olha o alcance. E aí, nesse momento, eu não tenho como negar que a extrema-direita é disparado o maior alcance, entendeu? Então, o Jornal da Cidade Online, propriamente dito. Então, eu não tenho como equiparar os dois lados A e B. Mas não quer dizer que o Sleeping Giant seja só A ou B, entendeu? A gente, inclusive, mapeia os dois lados. Mas se as campanhas demoram muito. Se o Brasil 247 lançar lá um caosão, vocês vão encher o saco deles. Ele tá sendo mapeado. Não tô dizendo que, assim, no exemplo, né? Ele tá sendo mapeado. Não tô dizendo que eu vou fazer uma campanha já, porque as campanhas demoram. Então, assim, a gente fica quanto Precisa tempo ter uma campanha? recorrência. Mano, isso, pra cobrar, pra desmonetizar um site, vai uns 2 meses aí cobrando a empresa. Então, assim, a gente fez poucas campanhas até agora, mas todas elas foram baseadas no alcance, no número de mentiras, né? Número de notícias desmentidas pela grande imprensa, nesse comportamento desinformativo. O comportamento odioso. E aí também em processos judiciais, que nem às vezes a pessoa assim, já é julgada por crime de injúria, de difamação, de calúnia racial e etc, pauta racial. Então vocês fazem uma pesquisa bem profunda mesmo, quem sou eu pra apontar um dedo pra alguém e falar, você é um disseminador de ódio? Tem estrutura, né, pra gente procurar e aí isso. às vezes as pessoas, assim, confundem o papel do Sleeping Giants, né? Acho que a gente fala o que é verdade e o que é mentira. Acha que a gente não pesquisa nada, que a gente só sai apontando e atirando para as pessoas, né? Baseado no que você acredita só. A gente tem noção que a gente representa muitas pessoas, né? Até isso foi muito positivo, assim, na saída do anonimato. As pessoas não pegaram muito, assim, o Sleeping Giants é o Léo e a mais, sabe? Eles se sentem meio que parte, porque eu acho que isso foi um grande motivo pro Sleeping ter dado certo, sabe? As pessoas acreditarem que elas podem fazer a parte delas comentando uma empresa, sabe? E quem não tem um Twitter, uma rede social que pode comentar um arroba ali, sabe? Sim. Então, acho que é muito disso se deve ao sucesso do Sleeping, de você fazer a tua parte, sabe? Então, acho que esse é um dos grandes motivos, assim, desse sucesso aqui. Entendi. Eu acho que essa parte de jornalismo, de cobrar posicionamento ético, ou seja, falar a verdade, não espalhar mentira, eu acho que é um papel social muito importante. Eu acho que fico feliz que tenha pessoas como vocês fazendo. Mas, ao mesmo tempo, eu queria saber a opinião de vocês sobre o cancelamento. Porque é uma parada que hoje em dia tá em pauta, o BBB meio que cancelou o cancelamento. Mas... deu muito certo. Mais ou menos. Mas o cancelamento é uma pauta importante, entendeu? Eu já sofri com isso, pessoalmente. Eu já sofri com isso. Já sofri. Porra, Monark, você é cancelado toda semana. Então, eu sofro com isso. Sofro constantemente com isso. Às vezes eu tenho umas opiniões que não são muito politicamente corretas, e aí eu expresso elas, e aí, tipo, é normal, eu não tô reclamando, é perfeitamente democrático você me xingar e falar qualquer coisa. Não, xingar não é democrático. Democrático, pode me xingar, falar que eu sou ter tudo, foda-se, olha lá, eu tô recebendo sua crítica aqui com carinho. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de notar que tem um backlash, tem um... Eu sofro negativamente na mídia quando eu falo algumas opiniões politicamente incorretas. Tem pessoas que, se conseguisse, gostariam que eu não pudesse mais falar, que fosse cancelado do Twitter e de todas as redes sociais. Que o Igor arranjasse um cara menos burro, tá ligado? Mas, e aí? Esse negócio existe ou não? Existe, né? Existe, e eu particularmente, eu vou falar por mim, né? Eu sou, assim, completamente contra. Eu acho que todo mundo tem direito de falar o que quiser. E eu acho que ninguém deve ser cancelado por ninguém até o limite da lei, né? Então, você tem o seu direito... E o seu direito custa alguma coisa, né? Então, quando você fala alguma coisa, xinga alguém, você pode ter as consequências daquela fala, né? Então, eu acho que a cultura do cancelamento, ela, assim, virou uma coisa maior do que as pessoas esperavam que fosse, sabe? Tipo, as pessoas começaram a julgar de uma maneira errada e virou uma coisa gigantesca que hoje você não pode falar A ou B na internet que você já é cancelado. Você fala uma frase e aí depois você pede desculpa e mesmo assim você é cancelado. Então, assim... Desculpa é o pior rolê? Cara, é isso que eu ia perguntar pra você. Quando você percebe seus erros, seus equívocos... Eu não percebi nenhum erro. Tô tudo certo. Mas ele fala o que ele acredita, entendeu? Então, assim, ele fala o que ele acredita do jeito que veio na cabeça dele e exatamente do jeito que ele digitou mesmo. Então, aí, às vezes, é difícil de entender. Esse é o número 1.
que o número 2 Seu advogado de defesa. é que ele tá literalmente falando o que ele pensa. Tipo, nenhum desses cancelamentos eu falei, puta, falei merda. Eu falei, pô, o pessoal não gostou da minha opinião aqui, mas é a minha opinião, tá ligado?